Senhor, com os teus filhos, as tuas filhas nesta noite, para mais uma vez aqui aprendermos da tua palavra, porque somos sim, Senhor, sedentos, necessitados de aprender, de ser instruídos, Senhor, não pelo que achamos ou deduzimos, mas pela tua palavra. Por isso, Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que nesta noite o Senhor venha abrir nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender, Senhor, a importância de evangelizar, de pregar, de anunciar a tua palavra, de estar revestido, Senhor, para esta guerra que não é carnal, mas sim espiritual. Portanto, Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos as nossas vidas, as pessoas que estão aqui, aqueles que assistirão posteriormente, aqueles que estão chegando. Senhor, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Graças a Deus. Vamos lá então, queridos. Eu gostaria que todos então já estivessem aí com a sua revista. Nós estamos indo para a penúltima lição, a lição de número 12, e nós estaremos falando hoje sobre evangelismo e armas espirituais para a graça de Deus. E eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia no texto básico da lição, que é em Atos, livro de Atos, capítulo de número 16, do versículo de número 1 ao versículo de número 10, Atos 16, do 1 ao 10, e eu estarei lendo com os irmãos, para nós todos juntos fazermos menção desta palavra. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Queridos, hoje nós estaremos falando a respeito de evangelismo. Evangelismo, a importância de ter esse entendimento, e não somente ter, mas praticar esse entendimento. Eu quero convidar a todos, com base na lição, que você abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13, e aí eu vou convidar toda a igreja a estar lendo. Eu sei que melhor está aí na tela, até para ficar prático, mas é interessante você encontrar na tua Bíblia. Hoje nós teremos bastante versículos para citar, e eu vou pedir a cooperação, colaboração de todos os irmãos. Amém? Amém. Então bora, 1 Coríntios 16, 13, o que está escrito aí, irmãos? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos solenemente e fortalecei-vos. Parece que só tem irmã aqui. Vamos lá? Vamos lá todos os irmãos também, os homens, vamos lá? 1, 2, 3. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos solenemente
Vamos lá. Evangelismo. Aqui a lição falará sobre dois tópicos: evangelismo e as armas espirituais. O texto que nós lemos, o texto bíblico básico, está falando em uma jornada onde Timóteo ele é escolhido por Paulo, é instruído por Paulo, e ali eles terão agora desafios com base e com a inspiração do Espírito Santo para transmitir aquilo que eles tiveram a oportunidade de receber, ouvir, e tendo ouvido e modificado, mudado, transformado a sua vida, eles agora continuarão. E aí a Bíblia diz que um anjo, um homem, um varão apareceu para Paulo e diz: passa para a Macedônia, passa para cá, para que assim ele pudesse continuar anunciando o Evangelho. A pergunta que eu quero falar aqui nesta noite: Evangelho. O que é Evangelho para você? O que é Evangelho para a tua vida? Como que o Evangelho lhe atingiu, lhe alcançou? De que forma o Evangelho, ou melhor, de qual é o entendimento que você tem pela palavra Evangelho? Vamos lá então para o tópico de número 1. Primeira coisa, chamado. A palavra Evangelho, ela representa o anúncio das boas novas, a verdade que através de Deus, seu Filho, e guiado pelo Espírito Santo. O Evangelho, se nós quisermos traduzir ele de uma forma prática, nada mais é do que boas novas. O que é, irmão? Boas novas. Estas boas novas nada mais é que uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo, independente de raça, cor, crença, religião, situação financeira. O Evangelho, na verdade, é uma mensagem salvífica, que ela tem o seu tema central Cristo. O Evangelho é você ministrar para alguém, transmitir, anunciar para alguém o plano de salvação para aqueles que ainda não foram alcançados por eles. E o que é interessante é que o próprio Cristo, e aqui eu já preciso, essa lição hoje, o propósito dela é confrontar a todos nós, ok? E aqui eu já quero quebrar um paradigma. Jesus, em Marcos capítulo de número 16, verso 15, o que ele diz em Marcos 16, 15? Ide por todo o mundo Pregar o Evangelho a toda criatura. Irmão, vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá legal? Vocês conseguem ler, me ajudar? Vamos lá? Vamos lá, o que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem tem que ir? Nós. Que bom, vocês já sabem. E o que ele falou? Para fazer o quê? Pregar. Então, peraí. Esse negócio de só quem prega é o pastor, só quem prega é o obreiro. Eu não sei pregar. Se o Evangelho é uma boa nova, quem lembra do dia que aceitou Jesus? Levante a mão. Você consegue falar isso para alguém? A experiência, o que te fez se arrepender da forma que você estava vivendo, e isso fez com que você fosse transformado, isso fez com que você fosse convertido a ponto de deixar as velhas coisas, a criatura passada, a ponto de falar: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Amém, irmão? Amém. Quem consegue fazer isso, diga amém. Amém. Então você sabe pregar. Olha para alguém e diz: parabéns. Já pode pregar. Ai, pastor, mas eu não prego como o senhor, como um obreiro que vai lá. Pera! A questão é que quando existe esse chamado, existe uma ordem. Percebe que Jesus, ele disse assim: ide por todo mundo. Alguém vai falar assim: mas pastor, Jesus está falando isso para os discípulos. Ué, e nós somos o quê? Nós temos que entender, e aí no tópico 1.1, que Jesus ele vai chamar uma comitiva, e ele vai olhar para os discípulos, e ele vai nos instruir. E as ordens dele em Mateus 28, 19 e 20 é muito clara. Mateus 28, 19, consegue colocar aí para mim? O que a Bíblia diz? Jesus chama todos os discípulos e ele diz: olha, ide. Cadê o versículo aí para todos nós acompanharmos? Isso. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20, o que está no 20 aí? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Preste atenção, volta lá agora para o PT. Preste atenção que existe 3 passos para que o evangelismo, as boas novas sejam anunciadas. Está aí nesses versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, ir. Segundo, batizar. E terceiro, Ensinar. então fale comigo: ir, batizar e ensinar. Ensinar. Pastor, eu não sei pregar. Vai. Quer ver eu vou ensinar uma pregação rapidinho aqui para vocês. Como ministrar uma pregação para alguém. Não precisa de microfone para pregar, gente. E eu vou falar mais ainda. Pregar assim para várias pessoas é fácil. Facinho, sabia? Facinho. Aqui, ó. Porque geralmente, sabe o que acontece em um culto quando se prega? O pastor prega e vocês que estão ouvindo fazem assim, ó: glória a Deus, aleluia. Quem não gosta fica assim, mas não esforça. Agora, quer ver uma coisa que é desafiadora? É você chamar uma pessoa e falar com ela. E nessa conversa, ela vai te questionar. Ela vai perguntar para você. Então, pastor, qual que é o que envolve? Primeiro, eu tenho que ir. Eu tenho que tomar essa decisão. E por que eu tenho que ir, pastor? Vamos lá. Então, se tem alguém que precisa ser abordado, você chega numa pessoa e diz assim para ela: você sabia que você está correndo um sério risco? Você sabia que você, se não tomar uma decisão, você corre o risco de morrer e não ter a sua salvação? Ah, mas eu não quero. Independente se você não quer ou não, isso não é questão de gostar ou querer. A questão que todos pecaram. Todos, ninguém é perfeito. E todos precisam de alguém que possa o salvar. E o único que fez isso foi aquele que ninguém podia fazer o que ele fez. Olha só como já começou a chamar a atenção. Olha, mas eu tenho erro. Olha, eu não estou falando do teu pecado agora. Eu não estou falando do que você fez. Eu estou falando de agora. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio nessa terra para redimir, para cobrir todos os pecados, para purificar todos os nossos erros, você já toma o primeiro passo, aceitando Jesus como o único Salvador. Pronto, você lançou a semente. Vamos falar sobre isso. Quantos minutos eu levei aqui?
3. Pronto. Será que dá para fazer isso, irmão? Não dá. Aí se alguém perguntar assim: mas você está falando isso porque você não sabe os meus problemas. Aí entra as boas novas. Eu vou te contar a minha história. Eu vou contar o que Jesus fez comigo. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas sério? Mas eu fiz. Olha, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Por mais que nós pequemos, Ele, Jesus, se você crê, naquele dia Ele nos absolverá de todos os pecados. Basta crer nele. Olha como você começa a conversar. Por isso tem que ir. Amém, irmão? Amém. Olha para alguém e diga assim: é para você ir. Vamos lá, 1.2. Missão dos discípulos. Vamos falar das missões deles. A pregação dos discípulos a partir de Atos, quando a igreja primitiva começa agora a proliferar, era que todos pudessem crer na mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho centrava-se, tinha por centro o perdão. O perdão, preste atenção, para alguém que precisa ser comissionado, ir ministrar, ir falar desta mensagem. Primeiro, o centro da mensagem, sim, é Cristo, mostrando que Cristo veio para quê? Não para aqueles que são sarados, que são curados, que se acham perfeitos, mas Cristo veio para que eles crescem na remissão dos seus pecados, através do que? Boas novas. Guarde sempre isso, Evangelho, boas novas. Ninguém neste mundo tem a capacidade, teve, tem e terá a capacidade que o meu e o teu Cristo teve, que sendo Deus, não teve por usurpação ser maior que Deus. Ao contrário disso, se humilhou em si mesmo, descendo a esta terra, entregando a sua vida, não por bons, mas por pecadores. E a partir deste momento que alguém acredita nesta obra, o que é uma boa nova? Ninguém neste mundo morreu e ressuscitou por causa de alguém, mas o meu e o teu Cristo. Isso é uma boa nova. Ele morreu e ressuscitou, e através desta obra, aleluia, esta obra do Cristo ressuscitado, nós temos uma esperança. Qual que é a esperança? Esta é a missão. Ele morreu pelos nossos pecados, e se Ele ressuscitou em um corpo glorificado, quer dizer que aqueles que seguirem a Ele vão também ser caluniados por amor do seu nome, vão ser perseguidos por amor do seu nome. Só que tem uma promessa: do mesmo jeito que a morte não conseguiu vencer ele, a morte deste mundo não vai vencer aqueles que o seguem. Esta era a mensagem que o povo ministrava, e através disso os homens, mulheres foram alcançados com esta palavra. Olha, e me permita dizer isso, ok? Uma palavra para uma pessoa que nunca entrou numa igreja, uma pessoa que nunca participou, abriu a Bíblia. Sabe qual que é a mensagem para ela? Não interessa o que você fez no verão passado, Jesus te perdoa. Mas meu pecado é muito grande. Ele já morreu por esses pecados e ressuscitou. E se você creu, aleluia, isso fazia com que as pessoas em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela crescia, ela fazia com que as pessoas fossem alcançadas. E hoje, olha para alguém e diga assim: a responsabilidade é sua. Sabe quem faz crescer? Sabe quem gera o crescimento na igreja? É as ovelhas.
Repita comigo: ovelha gera ovelha. Então, o fato de você anunciar o Evangelho que Cristo fez na sua vida, olha que interessante. Eu coloquei uma tabela aí. Dá para ler, irmão? Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver, irmão? Vocês não respondem, vocês estão bem? Meu Deus. Vamos lá. Algumas as missões para evangelizar. Ó, quem evangeliza é pescador de almas. Quem evangeliza é ceifeiro. Quem evangeliza é um semeador. Quem evangeliza é um trabalhador. Quem evangeliza é uma testemunha de Jesus. Quem evangeliza é embaixador do reino dos céus. Quem evangeliza é um bom soldado. E quem evangeliza é um lavrador. Preste atenção aqui, irmãos jovens. Se você não se enquadra em alguns desses exemplos, você precisa rever o seu conceito. Eu vou falar somente de um aqui, ó. Atos capítulo 1, verso 8. Testemunha de Jesus. Agora eu preciso da tua ajuda. O que é uma testemunha? Vamos lá, um de cada vez. Alguém que presenciou aquilo que Jesus fazia. Então, o que mais? Top. Alguém que vai confirmar o que está sendo feito. Alguém que vai com o que mais? Vamos melhorar isso aí. Vai, Cacete. Vai, Pedro. Está ratificando, está confirmando, não é isso aí? Agora a pergunta que não quero calar: você, com o teu testemunho, dá para ir sim ou não? Não ouvi. Com o seu testemunho, você consegue ir ser uma testemunha sim ou não? Sim. Então por que tu não vai? Ai, pastor, mas é porque é complicado. Calma, vamos chegar lá. Vamos falar sobre capacitação. Pastor, porque nós também não podemos ir de qualquer forma. Nós temos que ir. Mas vamos falar um pouco de capacitação. Desde Atos capítulo 2, falando de Pentecostes, o Espírito Santo, ele se manifesta e ele atua na igreja. Ele auxilia na instrução, ele realiza milagres, ele conduzia-os, tudo através do Espírito Santo. Ele sempre auxiliando nesses requisitos, no batismo, nos milagres e principalmente promovendo a expansão do Evangelho. Repita após mim: quem capacita? Quem capacita? Quem capacita? Quem capacita? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Repita após mim: quanto mais espiritual, quanto mais eu busco, mais capacitado sou. Ao contrário disso, marmelada. Pastor, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de quê? O que é uma pessoa ousada? Se é para você, ai pastor, eu fico inseguro, não sei o que falar. Pera! Se você está em sintonia com o Espírito Santo, do mesmo jeito que no começo da igreja primitiva, ele instruiu, auxiliando os discípulos, os obreiros daquela época, ele também vai lhe instruir e vai lhe ajudar. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Horas, estar mais íntimo, mais perto, em contato. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós lemos, meditamos, é o Espírito Santo que nos fará
lembrar. Não lê a Bíblia, diz que é crente, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não consagra, não busca, morre. Está fazendo o quê? Se a responsabilidade é nossa. Amém, irmãos? Amém. Eu vou correr aqui porque eu quero fazer um lareado aqui com nós. Vamos lá. Doutrina. Qual que era a doutrina que os apóstolos então ministravam? Baseava-se nos ensinamentos de Cristo. Igreja, irmãos, irmãs, até hoje não mudou a fórmula. O Evangelho tem por base a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque o Evangelho que salva, o Evangelho que converte, o Evangelho de Cristo que transforma a vida, ele tem por base a palavra. Qualquer coisa fora disso é conversa, é para enchimento de orgulho, é para alisamento de ego. Por que eu estou falando isso? Porque tem sido ministrado evangelhos que se dizem ser de Cristo e na verdade são evangelhos antropocêntricos. São evangelhos onde o homem tem o seu tema central, onde o homem tem que ser exaltado, onde o homem tem que ser engrandecido. Calma aí. Quando eu venho para Cristo e eu descubro que eu sou pecador, se eu sou alguma coisa é por causa da misericórdia de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então a doutrina dos apóstolos, elas tinham por base o ensinamento. Esse trabalho de evangelismo, onde acontecia? Em casas. Repita comigo, nas casas. Nas casas. Tem pessoas que falam assim, ó. Vai doer, mas vai. Não é? Vai curar. Vai sarar. Eu quero falar do amor de Jesus. Eu quero ir lá pro outro bairro. Eu quero ir lá na outra cidade. Eu quero ir para fora. Eu quero ir para os Estados Unidos, States. Por que você não faz primeiro na sua casa? Porque Jesus falou primeiro, pregai em. Por quê? Primeiro onde você está. Este foi o início de Atos. Eles começaram em casas. Através da doutrina aqui, guiada pelo Espírito Santo. Esse fundamento, e aí nós estamos falando da doutrina dos apóstolos. Esse fundamento que tem por base a palavra de Deus fazia com que as pessoas não se desviassem. Eu vou explicar uma coisa aqui que eu já falei em alguns cultos. Eu vou mais uma vez falar aqui nesse ensinamento. Quando a pessoa, olhe para cá para você não perder isso aqui. Quando a pessoa ela é convertida ou ela vem ao culto por causa do homem, ela se desvia. Agora, se ela vem por amor a Cristo, arrependida dos seus pecados e convertida, ela não se desvia por causa do homem. Porque você falou de vir na igreja? Quem já conhece gente assim? Por causa do A, do B, do C. Você nunca então veio para Cristo por causa de Cristo. Porque estar em um culto, em uma igreja, não quer dizer que eu estou no meio de pessoas 100% perfeitas. É a redundância aqui, mas enfim, pessoas que não têm erro, não têm pecado. Pelo contrário, todos nós, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Só que tem um detalhe, glória. Eu não estou aqui por causa de você, eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa de Cristo. E se eu estou aqui, essa doutrina, irmãos e irmãs, eu tive, irmãos, as pessoas, me permitam dizer isso, as pessoas vêm falar comigo: pastor, eu fui em tal lugar, pastor, é muito barulho,
29 de louvor, e não tem palavra, não tem instrução, não tem a palavra. Você quer saber quando o culto é bom? Não é aquele culto que você chega em casa e fala assim: o culto foi bom hoje. Não! Sabe quando o culto é gostoso? É quando você volta para casa assim: rapaz, eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso parar de olhar isso. A pessoa ela fica constrangida pelo pecado, pela vergonha do pecado. Esse culto é bom. Quando a pessoa sai, ela fala assim: peraí, eu sou um pecador, e se eu não me afastar do pecado, se eu não me arrepender dos meus pecados, como eu disse aqui no domingo, foi pesada a palavra, mas é a palavra. Quer continuar na idolatria, quer continuar na feitiçaria, mentindo, sendo covarde, se contaminando com as coisas do mundo, hashtag inferno para você. Mas aquele que se desvia, olha para alguém e diga assim: você vai sair daqui desviado hoje. Não, você vai falar. Fala para você: vai sair daqui desviado hoje. Pastor, que palavra forte é essa? Sim, desviado de falsas doutrinas, desviado de barulhos estranhos, desviado de palavras que não enchem a alma, e você vai ficar firme na palavra e na doutrina de Deus. Amém, irmão? Não, olha para alguém e diz assim: não aceite nada que não for a palavra de Deus. Vai para essas igrejas que ficam só profetizando. Eu creio em profecia, irmão. Não me conhece. Mas peraí, olha porque a igreja primitiva crescia. Vamos lá. 3. É o 3? Sim. Anúncio da verdade. Oh, glória. Eu quero que você abra na sua Bíblia Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos lá? 1, 2, 3. Filipenses capítulo 1, versículo de número 27. O Evangelho tem o poder de iluminar o coração de quem o segue. Por quê? Porque a mensagem trazida contém verdade e segurança. Por isso nós temos que manter-se na verdade. Filipenses, está com a Bíblia aí, irmão? Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos lá, show? 1, 2 e 3. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quem vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Olha para cá. Anunciar a verdade. Sabe o que Paulo está falando aqui aos Filipenses? Que nós devemos andar, se portar, caminhar conforme o Evangelho de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Se você... Vou dar um exemplo aqui, tá? Se você sabe que tomando um copo de veneno você vai passar mal a ponto de morrer, e você ao longo da vida tinha tomado doses pequenas de veneno sem saber que isso estava lhe fazendo mal, uma vez sabendo que aquilo lhe fazia mal, e aí eu lhe ofereço: olha, tem água sem veneno, sem contaminação, beba dessa água que você vai perdurar a sua vida. Ora, se você sabe que o que você tomava antigamente estava lhe destruindo, lhe matando, a sua vida a partir disso é o quê? É uma vida onde você vai olhar para aquilo que você fazia e falar o quê? Não tomo, não faço mais. Vou agora só tomar desta... Eu estou dando um exemplo bem simples aqui. Agora preste atenção aqui, irmãos. E se nesta caminhada que você sabe que aquele copo de veneno está te matando, você voltar a tomar aquele copo de veneno, o que você está fazendo? Oi? Se destruindo. Mas dentro desse contexto,
Tá, mas e aí? Repetindo o mesmo erro, Vanessa. Pô, mas dentro desse escopo de evangelho, boas novas, tem um nome. Não está tendo transformação? Dane do céu. Isso. O quê? Você está se suicidando, mas tá. Escravo, meu Deus, olha que o negócio vai saindo. Escravo do pecado. Se eu sou escravo é porque na verdade nunca fui liberto. E se eu nunca fui liberto é por quê? Porque na verdade, olha que eu imaginei com Filipenses. É porque eu não ando conforme o evangelho. Uma vez experimentado o evangelho e eu volto a cometer o que eu cometia, sabe o que eu estou falando em outras palavras? Que é muito melhor os prazeres do mundo do que as boas novas do evangelho. Sabe como que Cristo compara isso? Quem já viu um cachorro vomitando? Quem já viu? É nojento ou não é? Agora você vê ele comendo vômito? A Bíblia diz que uma pessoa que toma tal atitude é comparada. Meu Deus, é nojento ou não é? Imagine, nós não éramos merecedores. Por isso que a verdade tem que ser falada, doa quem doer. Pegou, meu amigo, não interessa o que você fez. Vem para Cristo, se arrependa, confesse, alcança a misericórdia e bora para frente, vamos embora. Ai, mas é que... Por que você acha que a Bíblia diz em uma parábola que Jesus explica que uma pessoa que uma vez tinha uma casa e ela sendo casa deserta, se ela voltar a fazer o que ela fazia, não volta um demônio, vem 7. Aí a Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Dos pecados dos outros? Então por que o povo fica assim? Ah, mas é por causa de fulano. Para! Essa verdade que precisa ser anunciada. Filipenses está dizendo isso, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Aquela verdade, estou falando de evangelismo, de evangelho. Aquela verdade, que verdade? Aquela alegria do dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus Cristo e não tinha nada naquele exato momento que lhe fazia voltar atrás. É com este mesmo ânimo que você tem que evangelizar, que você tem que ir e pregar as boas novas. A questão é: estamos vivendo de acordo? Vamos embora. Vamos para o combate. Percebe que para ir tem que ser capacitado. Para ir tem que falar a verdade. Eu às vezes paro para pensar, se João Batista hoje, não vou falar das outras não, vamos falar da nossa? Vamos falar da nossa aqui? Não vou falar das outras, não vou falar da nossa. Se nós dessemos oportunidade para João Batista pregar no culto de domingo, hã? E Pedro? Hã? Não, pastor, pega mais leve. Tá, vou pegar mais leve. Jesus. Por isso que a verdade, a Bíblia diz assim: ô Jesus, quando nós, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Ou seja, olha o que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então preste atenção, quanto mais eu ando na verdade, mais liberto sou. Liberto a ponto de pregar sem medo. Pastor, mas é doído. Se perseguiram Jesus,
Se cortaram a cabeça de João Batista, cortaram ou não cortaram? Mas o que é interessante, que cortaram a cabeça dele, mas o que ele pregou se cumpriu. Pastor, mas eu estou padecendo. Pastor, eu estou passando uma luta porque eu estou pregando o evangelho. Fica tranquilo, a semente está sendo semeada. Vamos lá. Combate a cegueira espiritual. Olha para alguém e diz assim: está pronto para combater? Pronto para ir para a guerra, irmão? Vamos embora? Ó, a Bíblia diz que o diabo, abra aí, 2 Coríntios, capítulo número 3, capítulo número 4, versículo 3 e versículo número 4. O diabo, o arqui-inimigo da igreja, ele tenta de diversas formas impedir de nós enxergarmos a luz do evangelho e a glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, põe aí, capítulo 4, 3 e 4. Pois aí, vamos lá, me ajuda aí para todo mundo ler. Isso, vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para a esfera está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebe que existe uma guerra. E a Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou. O que é interessante, quem conhece esse versículo? Quem já passou por esse versículo? Olha o que Paulo diz: cegou os olhos. Cegou o quê? O que os irmãos, vamos lá, igreja, o que pode me ajudar? O que para você entende isso? Cegar o entendimento. Vamos lá, um de cada vez. Se eu não entendo, eu não vivo, né? O que é cegar o entendimento? É meio cego o coração. Oi? É meio cego o coração, porque o coração querendo não é a nossa mente. Meio que chegou. Hã? É não saber o que Jesus quer passar? O que é ter uma mente cega? Pronto, melhorei a pergunta. Tá, mas o que é isso? Tá vendo? Você passou tantas vezes pelo versículo que tem que saber explicar, irmão. Eu sou cego de entendimento. A Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então, o entendimento ali, no caso, é conhecimento, conhecer a Deus. Então o que Satanás fez? O povo não conhecesse. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Combate a cegueira espiritual. Por que você acha que Jesus falou para aqueles religiosos da época que instruíam o povo? Eles falavam para eles fazerem, mas eles mesmos não faziam, os religiosos, os fariseus. O que Jesus comparou eles? Um cego, alguém que não tem entendimento, guiando. Agora imagina a confusão que isso vai virar. Alguém que não tem entendimento explicando para alguém ter entendimento. E a cegueira espiritual faz com que as pessoas não enxerguem. Pastor, então vamos lá. Cegar o entendimento é a pessoa não alcançar a plena convicção. Por que você acha que estava escrevendo uma coisa? Abra a tua Bíblia aí, vamos lá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo número 12, versículo número 1, versículo 2. Não está na revista, mas eu já estou terminando aqui para fazer um variável. 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Isso. Está aí, ó, pronto. Vamos lá, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo. Peraí, de novo, respira. Vai pro 2, vai lá.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que eu preciso ter? Entendimento. Opa! Quem falou? Transformação. O que eu preciso ter? Renovação. Peraí, vocês respondem pecado. Vamos lá, de novo a pergunta. Para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que eu preciso fazer? Ser transformado pela renovação. Continua, Vanessa. Não adianta eu ter entendimento, mas eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento. Aí eu vou descobrir qual seja a boa. Por que Satanás ele cegou o entendimento? Para que ninguém descubra qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como que eu me renovo? Está aí no versículo, gente. Não me conformar Com o quê? com as coisas deste mundo. Ou seja, e para eu não me conformar com as coisas desse mundo, volta para um. Isso é interpretação de texto, gente. O que eu preciso fazer para não me conformar com as coisas deste mundo? Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, Que é o quê? que eu posso amar. Abriu a mente? Oi? é um ponto de entendimento. O que é um culto aonde o sacrifício, meu corpo, é um sacrifício vivo, santo e agradável? Isso é um culto com entendimento. Por quê? Vivo fala da carne. Santo, Espírito, agradável, a mente. O que faz você adorar? Ó, vamos lá. Eu sei que não está lá, mas isso aí é cegueira, irmão. O que faz você fazer isso aqui, gente? Ó. Glória a Deus. O que faz você fazer isso aqui, ó? O que é, Luciana? A mente que faz. Então quer dizer que se eu não quiser, eu não levanto a mão. Minha mente, raciocínio, lógica. Deus não, você não é obrigado a cultuar, prestar culto e levantar a mão. Se você falar, não levanto, não levanto. Deus tem poder para fazer você levantar sua mão, você queira, não? Sim ou não? Sim. Mas Deus ele não pode ir contra o seu caráter, ô glória. Então a partir do momento que você, a tua mente fala, opa, vamos fazer um culto, vamos entregar um culto racional, corpo, reage. Aí você abre a boca, dá glória a Deus, louva ao Senhor, vai evangelizar. O que acontece com isso? O Espírito, que é o sopro de vida que está dentro de você, faz com que algo seja ligado lá no céu. É por isso que quando você presta um culto com entendimento, a tua mente é renovada. Falta no culto. Porque você acha que aquele crente que fica 30 dias sem vir no culto, qual que é a tendência dele? Ficar fraco. Ficar igual aquela galinha da Angola. Tá fraco. Por quê? Ele não veio ter um entendimento. E aqui no culto, a cegueira espiritual, ela é curada. Por isso que o inimigo, ele cega o entendimento. E aí o que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos tirar toda essa cegueira espiritual do povo. Isso é guerra. Está disposto? Está disposta? Às vezes as pessoas não vêm para a igreja, não é porque elas são ruins, não gostam, são rudes, são chatas. É porque
Porque elas estão cegas espiritualmente. E o que nós precisamos fazer? Se trazer o Evangelho que traz renovo e esperança. 3.2. O Evangelho traz esperança e renova o ânimo. Romanos capítulo 15, verso 4 e versículo 13. O cristão que vive sob o seu poder deve gloriar-se na esperança e alegrar-se nesta esperança. Presta atenção. Quando nós ministramos boas novas, falamos sobre esta palavra, é a palavra de Deus que nos dá a esperança e renova as nossas vidas, irmãos. Por isso que este comissionamento, esta chamada para trazer esperança, irmão, com todo respeito, aí eu vou dizer uma coisa com todo respeito, renovo e esperança. Repita comigo, renovo e esperança. Põe aí Romanos 15, 4. O que está escrito em Romanos 15, 4? Rapidinho, vai lá, Romanos 15, capítulo 15, verso 4. Isso, vai lá, lê, igreja, lê, vamos lá. Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que a nossa ciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora põe o 13. Vai lá, 1, 2, 3. Ora! O Deus de esperança nos encha de todo gozo para que andeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olhem para cá. Fale comigo, renovo e esperança. Renovo e esperança remete ao quê? Alegria, entusiasmo, não é isso aí? Estou renovado, tenho esperança, não é isso aí? Aí vem a pessoa pregar. Agora vamos apanhar um pouco, todo mundo aqui. Vai ter oportunidade. Irmão, Jesus é bom. Ele salvou a minha vida. Eu estou tão feliz, irmão. Eu tenho uma esperança. Na verdade, eu nem queria estar aqui hoje, irmão, mas bom. Mas Jesus te ama, viu? Não responda, pense. Acontece? Não responda. Que esperança é essa que você vai dar? Eu aprendi uma coisa com Papis. Uma coisa que ele me falou, filho, quando você for pregar a palavra, não interessa se está 100, 200, 1, 5, se te conhece, não te conhece, na tua família, pregue com alegria. Transmita o que você está sentindo. Porque tem gente que, dependendo da quantidade de gente da igreja, aí se solta. Tá, aí termina o culto, ele até manda pastor e manda pastor. Pastor, foi uma bênção, né? Aí quando vem 3 carros pingados aí, eu vejo umas fotos, uns vídeos aí. A pessoa tá assim, ó. Então, irmão. Só um minutinho, meu irmão. Vai dormir mesmo. Oxe, você está falando, transmitindo alguma coisa boa, que te traz esperança. Vai ficar. Eu não estou falando de homilética, a forma de você de falar em público, mas a questão é de trazer esperança. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Então quando você for evangelizar, por favor, fala para alguém, rapaz, olha, Jesus é bom. Jesus salva, Jesus perdoa e leva para o céu. Continua firme, irmão. Amém? Amém? Deixa eu contar rapidinho aqui. Teve um irmão, eu já contei isso aqui. Teve um irmão que ele sofreu um acidente no serviço e ele teve que amputar o dedo. Ele ficou, quem lembra disso aí? Que bom. Aí ele ficou internado no hospital. Aí o pastor ficou sabendo. E falou assim, Tiago, vai lá visitar o irmão lá, perdeu o dedo. Tá bom, pastor, vou lá. Aí no outro final de semana, e aí, irmão? Me conta como foi. Ih, pastor, o irmão vai pro inferno, pastor. Por quê? Pastor, o cara tá ruim, pastor, tá desanimado, tá triste, pastor, não tem quem console, ele tá chorando porque perdeu o dedo, e não vai poder mais trabalhar.
Presbítero, vai lá. Vai lá, vai visitar o irmão. Aí vai o presbítero. Foi lá o presbítero. Chegou lá. Passou o tempo da visita. Pastor, o telefone, pastor, toca. Fala presbítero aí. Pastor, o homem tá ruim, pastor. O cara tá desanimado e não quer saber mais de nada porque Deus não cuida dele, perdeu dele. Evangelista, vai lá, evangelista, vai evangelizar, vai lá. Tem, aqui já tem alguns bons, já. Vamos para lá sentar. Ó, aí. Eu falo isso com respeito, tá? Vai lá, evangelista. Foi lá, evangelista. Credo. Eu ia te falar da licença credo, viu, irmão? Cuidado aí, ó. Aí. Foi, evangelista, ligou o pastor. Pastor, o cara não adianta. Tá desanimado. E tudo por causa do dedo, tudo por causa do dedo, pastor. Diabo, presbítero, evangelista, vamos comigo. Eu vou lá. Aí o pastor chegou, deixou os três na porta antes de entrar no quarto do rapaz da flor. Espera um pouquinho, deixa eu entrar com ele sozinho. O pastor entrou, os obreiros ficou só assim na porta. Daqui a pouco começaram a escutar. Dando risada. Daqui a pouco, um olhou para o outro. Mas o que aconteceu lá dentro? Daqui a pouco ele, o pastor lá da porta. Entra aí! Aquele irmão estava dando risada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O sobreiro. O que aconteceu? Aí o pastor chegou, vem cá. O que aconteceu quando vocês entravam aqui? Ah, pastor, ele chegava, ficava reclamando do dedo. Nós ficamos preocupados por causa do dedo que quebrou, cortou, e não tinha mais serviço, pastor. E ele não tinha mais capacidade. E ele estava preocupado com a família, ele estava preocupado que ia ter alguma coisa para conseguir serviço. E o pastor ele acabou de dizer: ele começou a chorar a boca! Mas pastor, o que aconteceu que o senhor veio aqui e estava avisado? Sabe o que aconteceu? A primeira coisa, quando ele chegou assim: pastor, perdi o dedo, sabe o que eu falei para ele? Rapaz, glória a Deus, você está sendo arrebatado aos poucos, irmão. Levanta a mão agora, já quebrou o clima. Você vai conseguir um serviço, irmão. Fique em paz, Deus vai guardar na tua casa. Deus é o mesmo Deus que te guardou. Você pensa só se você levou o seu braço, sua perna, só foi um dedinho, irmão. Fique em paz. É verdade, né, pastor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha para alguém e diga assim: prega com ânimo. Prega com ânimo. Você for uma pessoa, vai evangelizar. Ó, chega a pessoa, passou, vamos cuidar, passou. Aí a pessoa já pega um negócio dela e fica: ai, você tá ruim, mano, você tá ruim. Ai, irmão, vai dar parte do Senhor, já deu a parte do Senhor? Aquela parte do Senhor que dá vontade de pegar a mão, dá a mão direita, cara. Dá a parte assim, aí você pergunta: você tá bem? Aí depois você até se arrepende de ter perguntado, né? Ai, irmão, eu tô bem. Mas não dá risada, mas presta atenção, você pode dar um dia no olho nesse lugar. Pastor, e como que eu reajo a isso? Quer ver uma coisa? Gálatas capítulo, quer ver? Romanos 12, olha que coisa linda. Põe aí, rapidinho, nós vamos terminar. Romanos 12, porque eu tenho que falar da armadura, gente, meu Deus do céu. Romanos 12, olha aí, vamos lá, irmã. Vamos lá, 1, 2, 3. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Oxe, eu tenho que me alegar aí, que? Na esperança. Mas eu estou atribulado, estou com prova. Mas eu espero. Quem conhece o Salmo de número 40? O que está escrito lá? Esperei com paciência no Senhor. Você está com a Bíblia aí, irmão? Você está na igreja, você pode abrir a Bíblia na igreja, viu, irmão? Pode abrir. Vocês ficam falando. Põe aí Salmo 40. Esperei com paciência. Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o 2. Tirou-me de um lado horrível, de um charco de ouro, pôs os seus pés
paciência. E ele não estava esperando. Deus não tirou ele, não colocou ele numa rocha. Oh, aleluia. Mas ele estava esperando aonde? No lago terrível. Por isso que nós temos que transmitir alegria. Amém, irmãos? Amém. 4, vamos correr. 4, sabe para você não ser impregnado? Lembra da época da Covid? Nós não tinha que vir máscara, porque corria o risco de quê? Ser contaminado, né? Com máscara, sem máscara, acabou. Até o pastor entrou na dança. Enfim, graças a Deus passamos por isso. Graças a Deus. Para mim a Covid mostrou quem é quem. Lembra? Que os irmãos mandaram mensagem para mim: pastor, quando que vai ter culto, pastor? Quando que a igreja vai abrir, pastor? Eu estou com saudade. Cadê agora? Saudade em casa. Cadê agora? Manda mensagem. Irmãos, o que é certo, mas vamos lá. Para eu não ser contaminado. Pastor, você já escutou aquela situação? Quando a pessoa fala isso aqui, ó, isso acontece muito quando alguém vai evangelizar. Fui orar, fui visitar por alguém, pastor, e saí de lá com um peso. Pastor, só foi eu abraçar a fulana, me deu até um calafrio. Pastor, eu fui orar para alguém dentro da casa, pastor, não saí bem de lá. Ah, pastor, é que você não foi revestido. Vamos ver? A armadura é fundamental. Devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir ao diabo e anunciar o evangelho aos que não conhecem. Quando nós vamos apresentar o evangelho a alguém, o plano da salvação, o que Cristo fez através da sua redenção para o pecador, eu preciso estar equipado. Ó, presta atenção. Eu estou falando e eu sei do que eu estou falando, ok? Existem exceções do que eu vou falar, mas não é uma regra. A pessoa, ela aceitou hoje Cristo. Vamos supor que ela era um usuário de algum tipo de vício. Ela aceitou hoje, aquela chama queimando. Se ela não tiver um preparo, um revestimento nesse inteirinho, e no outro dia, aí eu vou lá na boca evangelizar todo mundo. Impregna. Rapaz, eu me prostituía, aceitei Jesus, agora eu vou lá naquele lugar de prostituição. Se ela não tiver revestida, eu estou falando isso aqui, existem raras exceções, mas em regra existe um preparo. Ah, pastor, lendo os 10 pilares e batizar e ensinar. Primeiro eu cuido da minha estrutura. Qual que é o segundo mandamento que Jesus resumiu? Como que é? Para eu amar o próximo, o que eu tenho que fazer? Então, para eu ir a algum lugar, eu tenho que estar primeiro cuidando de mim. Presta atenção nisso. Quando eu vou para uma guerra espiritual, eu tenho que estar armado, revestido. 4.1. E nós vestimos a armadura quando nós incorporamos a natureza e a identidade de Cristo, reconhecendo o seu domínio sobre nós. Todo mundo aqui já passou por Efésios capítulo 6, nós vamos falar aqui. Mas deixa eu ir lá para Samuel. Pastor, o que tem a ver Samuel? Lembra de uma história? Samuel, a partir de 1 Samuel capítulo 16, quando Davi é ungido. Aí depois que Davi é ungido,
tem uma guerra. Qual que era o nome do gigante? Aí tinha um rei que era o rei da época. Qual era o nome dele? Não é, não? Vocês parecem que não sei, uai. Saul. E aí tinha um gigante que estava pelo menos 40 dias gritando. Qual que era o nome dele? Então nós temos 3 personagens: Davi, Saul e Golias. Golias descia e falava: me dá um homem. A Bíblia diz que os exércitos tremiam. Aí Davi foi lá, você conhece a história, chegou lá, falou: o que esse maluco é, esse circunciso? Olhou para ele e falou: esse cara nem consagrado é, nem tem pacto com Deus, eu vou me arrebentar a cara dele. Aí o que Saul fez? Ó, eu não vou, tô com medo, mas vai com a minha armadura. Aí a Bíblia diz algo tremendo. Tá na Bíblia, depois você acha aí. Que quando Davi ele coloca a armadura, a Bíblia diz assim: e ele não conseguia se mover porque nunca a tinha experimentado. 1 Samuel 17. O que está escrito aí, João? Davi cingiu a sua espada sobre a armadura e experimentou a mandar por jamais havia usado. Ele vai experimentar algo que ele nunca usou. O que ele faz? Arranca esse negócio aqui, cara. Agora, em contraponto com Efésios, ele está dizendo assim: tomai toda a armadura de Deus. Por que de Deus? Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra a sangue. Quando você vai evangelizar alguém, entenda que às vezes a pessoa está sendo rude, está sendo bruta, está sendo ignorante, e muitas vezes não é ela. E aí você não pode fazer igual o pastor fez há um tempo atrás. E eu conheci esse pastor. É uma bênção, mas na época ele estava bem coisado, não sei. Ele foi expulsar um demônio. Aí quando ele foi expulsar o demônio, ele deixou a gravata marcando assim, sabe? O demônio pegou e fez aqui, ó. Ele morreu. Aí ele falou: se você não sair em nome de Jesus, você vai sair. Aí começou a bater o cara. Aconteceu. A guerra não é contra a carne. Você dá risada, mas é sério, irmão. É muito sério. Às vezes as pessoas, elas são rudes, brutas, mas tem a sensibilidade espiritual. Ó, passa aí para a próxima tela. Quais são as peças da armadura de Deus? Você conhece? Cinto da verdade, anda na verdade. Coraça da justiça, ande na retidão da justiça de Deus. O que mais? Preparação dos calçados com a preparação do evangelho da paz. Andar em, olha para alguém, você tem que andar em paz. Você já viu uma tribulada evangelizar, irmão? Não dá certo, tem que estar na paz. Hã? Sai complicado. Escudo da fé, os quais você apaga os dardos inflamados. Fé. Que mais? Capacete da salvação. A sua cabeça, a sua mente tem que estar certa de uma coisa: eu sou salvo. Eu sou salvo. Que mais? Espada do Espírito. Aí é tremendo. Que é o que? A palavra. Quando eu vou armado, revestido, opa, a minha guerra não é carnal, é espiritual. Isso faz com que eu tenha firmeza. Lembra do que eu falei lá? A pessoa ela vai visitar, ela fala assim: eu estou com retaliação, estou sentindo um negócio dolorido. Abra aí em Efésios capítulo 6 e versículo de número 11. Deixa eu ver se é o 11. Pegar aqui, para ver um dos versículos muito forte na palavra de Deus. Efésios 6, é isso aí mesmo, 6:11. Vamos ler, igreja, lá, 1, 2, 3. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as assuntas ciladas do diabo. Para que eu tenho que estar revestido de
versículo de número 13. Isso aqui é muito forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Presta atenção. E depois de toda a luta, ó. Ai, pastor, fui visitar, tô sentindo uma dor aqui, dor aqui. Epa, calma aí, irmão. Fique esperto. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar. Agora vai chocar mesmo, quero nem saber. Tá gravando, agora não quero saber mesmo. Muita gente fala assim, ó. Quem já foi em monte aqui? Quem já foi em monte? Orar em monte. Quem já foi em monte, ou quem é de monte, já deve ter ouvido isso aqui, ó. Para você subir no monte, você não pode de qualquer jeito. Você tem que estar preparado. Se você cair endemoniado lá, não é assim? Senão o cão te pega. Por isso que na boa, eu não sou muito fã de monte não, irmão. Na boa. Não estou falando que é pecado, ok? Que aí vale. Mas sabe o que eu fico preocupado? É que Jesus falou assim: onde estiverem dois, eu estarei. Aí engraçado, a pessoa cai lá no monte, vê folha, bananeira. Uma vez eu fui, irmão, eu não estou tirando, irmão, me entenda bem, por favor. Uma vez eu fui no monte e fiquei lá, acende, folha acende. Todo mundo fala que acende gaveta, o pau, labareda. E eu ficava assim, acende. Entendeu? Mas sabe o que me fica preocupado? Eu estou falando de preparação, de investimento. Cai lá, vê tudo lá, entra no manto lá, e quando vem na igreja, que negócio é esse? A experiência que uma vez eu fui no monte, e a pastora está aqui, eu não nem casado era com você. Nós fomos no monte uma vez. Quando nós chegamos no monte, pensa num campo aberto assim, ó. E quando nós chegamos às nuvens, pensa numa nuvem condensada, fechada em cima. Isso eu lembro. Nós começamos a orar, levantar as mãos. Irmãos, quando nós terminamos de orar, nós olhamos para cima, estava tudo estrelado. Foi como jovens. Tudo aberto assim, ó. Nós ficamos igual uns bestas assim, ó. Vai lá! Ou seja, cada um com a sua experiência. Mas eu quero que vocês entendam que revestimento é uma coisa que depende muito de você. Amém? Amém. Então repita após mim. Eu tenho que estar revestido espiritualmente. Por quê? Quando eu estou revestido espiritualmente, eu vou falar do Evangelho e sou eu que influencio, não sou influenciado. Eu vou no ambiente, é a minha luz que faz fazer diferença no meio das trevas. As trevas não podem ofuscar a minha luz. Para isso eu tenho que estar revestido, evangelizar, falar do amor de Deus. Eu tenho que ter um preparo, eu tenho que ir, tenho, mas é necessário, lembra? Ir, batizar e ensinar. Vim na presença de Deus. Tenho a oportunidade de contar o meu testemunho, glória a Deus. Opa, vamos se batizar. Já falamos sobre batismo aqui. Agora eu vou aprender. Por isso que é importante as terças-feiras. Por isso que eu faço questão que membros, crianças, obreiros, irmãs, todos estejam aqui. Para não chegar numa terça, numa quinta, no sábado, no domingo. Cego andei e perdido vaguei. Jesus está aqui, igreja. Dá glória a Deus. Glória a Deus, vai lá, irmão. Olha para alguém e diga assim: se você fizer isso aqui, o pastor vai vir lá de Mogi torcer o seu pescoço. Se eu ver vocês aqui, vamos dar oportunidade, vamos cantar.
sentar. Aí você aprender primeiro. Amém, irmão? Amém. Vou encerrar agora. Agora encerra. Parando? E não está indo mais um negócio aqui, gente. Jesus da glória. Foi. Concluindo. Apesar dos desafios ao longo dos séculos, a igreja permanece vitoriosa na proclamação do Evangelho da paz. Igreja, irmãos, evangelismo tem que estar no teu coração. Aqui é feito, junto com os jovens, um trabalho tão bonito de evangelismo, de falar do amor de Deus. Pastor, não dá para eu estar aqui participando às vezes, mas dá para você fazer isso dentro da tua casa, no teu trabalho. 10 minutinhos do teu serviço falando com alguém do teu trabalho, falando do amor de Deus, explicando, falando das boas novas, e ao mesmo tempo tomando o revestimento da armadura de Deus, falando do amor do Senhor Jesus, explicando. Para quê? Irmãos, eu vou contar uma experiência que há muitos anos aconteceu, há muitos anos dentro da minha cabeça. Eu não sei se os mais antigos lembraram. Nós estávamos indo naquele lá em cima ali. Terminou o culto. Chegaram, pastor, o senhor precisa de uma casa agora para fazer uma oração. Que a pessoa está lá e ela está meio, sei lá. A casa era descendo assim a rua ali. Aí quando eu fui, desci na casa bem descida assim. Eu senti a pressão, falei, o negócio aqui é mais embaixo. Quando eu entro na sala, eu olho assim para a sala, uma estátua desse tamanho, preta. Do jeito que eu olhei para ela, falei assim, você mesmo convoca dos olhos. O rapaz grandão, eu falei, Jesus, eu vou apanhar aqui. Quando eu coloquei a mão nele, ele começou a falar, mas Jesus, é a primeira vez que eu estou vindo na casa do cara. Eu vou pedir para ele quebrar esse negócio, nada. Eu vou arrumar confusão com ele. Orei para ele e falei assim, eu posso orar por você? Pode. Comecei a orar por ele, eu vi que o negócio começou a ficar estranho, e eu orando por ele, e eu olhando para a estátua. Eu falei, Jesus, essa estátua precisa ser quebrada. Conclusão. Eu não sei se alguém vai lembrar. Pegaram esse homem carregado, levaram até a igreja. Quem lembra? Senhora, você não estava nessa vez, não? Na igreja, No destino. Antigo. Quando eu coloquei, agora eu estou no território que eu posso. É diferente. Ele entrou na igreja, sentou e começou a orar. Irmão, o cabra passou mal. Mas o demônio que estava lá saiu em nome de Jesus. Sensibilidade, revestimento espiritual. Aí depois ele, bonzinho, falou, cara, vem para a igreja. Vem ser cuidado. Tem umas coisas que você precisa ser tratado. E ele sabia que era o problema. Eu falei de uma, tá, gente? Tinha uma espécie de um altar lá dentro da casa, com várias assim. Por quê? Se nós não estivermos revestidos, pastor, se o senhor ficou sentindo algum. Não. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Assim tem que ser com você. Sabe o que me impressiona? É que quando nós temos que promover o Evangelho, eu fico preocupado. Eu falei isso com a pastora essa semana. O que mais me deixa mordido é quando alguém chega e fala assim, e diz que é cristão. Aí fulano fez uma oração contrária para mim. Eu acho que fizeram trabalho contra mim. A pessoa acredita tanto nisso aí, com todo respeito às outras religiões, com todo respeito eu digo isso. E
ela vem de terça, quarta, quinta, domingo, e tem um pastor, homens e mulheres de Deus falando aqui: Deus é na tua vida, Deus vai te guardar, Deus vai te blindar, Deus vai te proteger. Ela não acredita tanto nisso como acredita quando alguém fala assim: sonhei que você estava no caixão. Aí eu falo: meu Deus do céu, que revestimento é esse? Aí, pastor, é porque o pai da ciclana, da beltrana, que é mestre em não sei o que, em fazer não sei o que, colocou o seu nome na boca do sapo. Eu estou com dó do sapo, irmão, vai queimar a língua dele lá, ué. Glória a Deus. Por quê? Revestimento. Olha para alguém e diga assim: você tem que ser revestido. Amém, irmão? Vou fazer uma pergunta. Tem alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar? Alguma coisa para nós encerrarmos aqui? Senão vamos para as perguntas. Hoje não? Quer fazer pergunta não? Ninguém quer. Aí começa, aí termina 9h30. Então vamos para as perguntas, amém? Acende a luz aí, vamos embora. Vamos, irmão, nós estamos indo para a reta final. Ó, próxima lição. É a última lição. Pode falar, irmão Vanessa. Mais pouco fluto. A gente pega aquela problema da pessoa, não? Uma carga da pessoa? O que acontece, irmã Vanessa? Uma coisa é você se preocupar com o problema, a dificuldade dela. O problema que a pessoa passa, carga, o peso dela, isso só vai acontecer se você tomar ele para você. Se você, eu fui lá, mas será que vai vir para mim? Não, porque antes disso você já tomou outra coisa, que é o que? A armadura de Deus. É a mesma coisa assim. Você vai em um ambiente onde tem pessoas que estão, sei lá, doentes, mas você tomou uma injeção antes que faz o quê? Te blinda, te guarda, previne, não é isso? Então, eu orei, pastor, mas eu já vi pessoas falando que existe retaliação. Muitas pessoas usam essa expressão, retaliação. Peraí, você só toma aquilo que você pega. Você só carrega aquilo que você deseja. Então, se acontecer isto, aí alguma coisa tem. Eu não me preparei. Alguma brecha, alguma coisa. Entendeu? Amém? Mais alguma pergunta? Posso fazer essa pergunta? Estou muito quieto hoje, gente. Bora. Vamos lá. Gente, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Levanta e responde. Beleza? Nós estamos para a reta final. Nós já sabemos que nós vamos dar para o primeiro, segundo, terceiro lugar. E nós precisamos desempatar esse mistério. Bem, então vamos lá. Primeira pergunta: em que sentido pode-se afirmar que a igreja é um instrumento na salvação dos pecadores? Em que sentido? Nós somos responsáveis por levar a mensagem de redenção. A igreja é um instrumento trazendo, então, a palavra, a mensagem de Redenção. Amém? Amém. Boas novas. Boas novas. É uma forma da igreja ser um instrumento. Vamos lá para a segunda pergunta. Ai, glória. Abra aí Efésios capítulo 6, 13 ao 18. Põe aí Efésios 6, 13 ao 18. Efésios 3 ao 18. Glória a Deus. Isso, Efésios 3, 18. 6, 10, 18, perdão. 10 ao 18. Eu falei, não, é 13 ao 18, né? É a segunda, William, foi mal. Leia 6, 3 ao 18. Eu vou ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. 14. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. 15.
Calçadas os pés da preparação do Evangelho da Paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também de sua capacete da salvação a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Vamos agora para a pergunta. Com base neste texto, de que maneira somos capacitados? Muito fácil, irmão. Somos capacitados a anunciar as boas novas. Somos capacitados pela armadura de Deus, que é fornecida pelo Espírito Santo. Somos capacitados pela armadura de Deus. Amém? Vamos lá. Ah, tá fácil isso aí. Vamos fazer o seguinte para ser bem... Sem ler a Bíblia? Será que dá? Tá, o 3. Pelo menos uma. Levanta e fala pelo menos uma, para ganhar um ponto. Quem falou uma, não fala mais. Cada peça da armadura espiritual do cristão. Escuta da verdade. Escuta da verdade. Coraça da justiça. Oi? Cinto da verdade. Lombo cingido com a verdade. Oxe, o que mais? Oi? Espada do Espírito. Já falou, já. Capacitação já falou. Espírito. Gente, Espada do Espírito. espada do Espírito. Vamos lá. É só você olhar pro teu corpo, gente. Vamos lá, só você olhar pro seu corpo. Primeiro. Os pés da preparação, calçados os pés da preparação. Pés da preparação. Então é só você olhar pro seu corpo. Ó, quer ver você decorar? Você saber, é fazer isso aqui, ó. Capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, pés preparados no Evangelho, da preparação do Evangelho da paz. Espada do Espírito. Tá vendo como é fácil? Você precisa tomar tudo isso. Amém, irmão? Amém. Vamos encerrar. Agora aqui um desafio. Agora é um desafio. Pode. Nós vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração aqui agradecendo. Eu vou fazer um desafio. Que Deus abençoe. Pode ser relato, pegar um desafio só nosso aqui. Deus abençoe, irmão. Fica na paz. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau.